Que a DC conta com vilões extremamente poderosos, isso não é mistério. Eu mesmo tenho vários vídeos aqui no canal explicando sobre alguns deles. Mas o que será que aconteceria se os Vingadores tivessem que encarar alguns dos vilões cotidianos da Liga da Justiça? Será que eles conseguiriam sair bem contra eles? Eu acredito que existem alguns vilões que a formação atual dos Vingadores simplesmente não conseguiria bater de frente. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas vale lembrar que eu tô usando a formação mais atual dos heróis, que conta com a Capitã Marvel, o Homem de Ferro, Visão, Thor, pai de todos, Sam Wilson, Capitão América e a Feiticeira Escarlate. E apesar de que, nessas histórias mais atuais, a Tempestade não estar atuando tanto, eu também vou incluí-la aqui, já que de 2023 pra frente, ela esteve ao lado da equipe, então também vai estar aqui no vídeo. Mas começando com um vilão que com certeza derrotaria os Vingadores por completo, eu coloquei em primeiro o Mão Vazia. O Mão Vazia é a mão direita da Grande Escuridão, atuando como negociador ou a parte da mão que toma, sendo o principal agente da entidade cósmica. O personagem está numa escala próxima ao avatar mais poderoso do Darkseid, o que com certeza já o coloca no nível de seres como Anti-Monitor e vilões do mesmo calibre. Mas não se engane pelo fato de eu ter dito próxima. A Mão Vazia ainda considerava o Darkseid como um mosquito perto do seu poder, só que um mosquito um pouco grande em comparação aos demais. Ele é aquele tipo de personagem que ninguém gostaria de ter que encarar. Ele já foi capaz de reviver todos os heróis de uma terra morta para lutarem ao seu lado, mas o ponto forte do personagem não é ressuscitar, e sim causar sofrimento. Ele tem uma máquina chamada Máquina do Esquecimento. Essa é uma ferramenta usada para fazer os heróis viverem uma história interminável, onde eles ficam repetindo um ciclo de derrota após derrota. Na DC Comics, e na Marvel também, vale a pena lembrar, os heróis vivem sob histórias, sob uma narrativa. O Mão Vazia é a ideia de que os quadrinhos se encerram e terminam, esperando o final de cada história. Como os quadrinhos sempre estão fadados a acabar, ele é aquele que é superior a tudo, então nem preciso explicar muito do porquê que ele conseguiria vencer todos os Vingadores, né? Na verdade, com ele eu vou bem mais além. Eu acho que poderiam juntar todos os heróis da Marvel, que ainda assim não conseguiriam bater de frente com o personagem. Bom, talvez a Jean Grey com a Fênix verdadeira seja uma exceção por conta do nível hierárquico do seu poder, mas não vem a caso já que ela não faz parte dos Vingadores. O Mão Vazia é um personagem com um nível de poder muito alto. Não é à toa que na maioria das suas aparições ele não bateu de frente contra os heróis, porque a DC sabe que eles realmente não têm chance. Mas continuando a falar de entidades cósmicas, em segundo eu coloquei o Anti-Monitor. Ele que é um dos seres primordiais da DC, literalmente um dos criadores do multiverso. Ele é filho da Perpétua, a enviada da fonte para criar a realidade DC, e ele foi criado para afastar o multiverso dela dos demais. Mas com a criação da Muralha da Fonte após a traição da Perpétua, o personagem perdeu a sua função e jurou se vingar. E olha só, ele não estava blefando. Foi o principal responsável pela primeira grande crise da DC, a crise nas Infinitas Terras. E nesse momento ele estava tão poderoso após a destruição causada no multiverso que nada poderia detê-lo. Quando ele foi para o início da criação, foi necessário que o Espectro, com os poderes aumentados dos maiores seres místicos da DC, entrasse em uma queda de braço para impedir a destruição do multiverso. E mesmo com a união de todos, o vilão ainda foi capaz de causar mais estragos na realidade, mesmo enfrentando todos os heróis remanescentes das Terras. Nos anos seguintes ele apareceu novamente, só que muito mais enfraquecido, porém ainda assim muito poderoso. Poderoso ao ponto de que juntaram todos os Guardiões do Universo contra ele e mesmo assim não foram capazes de derrotá-lo, sendo que os Guardiões podem partir planetas com pensamentos. Nessa mesma HQ, ele foi capaz de resistir a uma explosão capaz de destruir uma galáxia. Logo, ele seria um grande problema aos heróis. No seu auge, nenhum dos heróis teria capacidade de machucar o Anti-Monitor, o mesmo que aguentou legiões inteiras de super-heróis. A única que talvez pudesse fazer alguma coisa é a Feiticeira Escarlate, mas o Espectro mal conseguiu segurá-lo, mesmo com o poder aumentado do Senhor Destino, Zatanna, Vingador Fantasma e outros seres místicos poderosos. Mesmo que ela seja forte, não chega aos pés do vilão nessa fase e o Anti-Monitor deitaria fácil os Vingadores. Mas novamente avançando com a lista, em terceiro lugar, eu coloquei um vilão que não é tão famoso, que é o Mordru. Mordru é basicamente um Senhor do Caos sem forma, um dos seres místicos de mais alto poder na DC e um inimigo direto do Senhor Destino, Zatanna e outros tantos magos. Ele é conhecido por ser imortal, não tendo nascido nem jamais morreria, aumentando seu poder gradativamente. Antes dos 952, ele já tinha poder mais que o suficiente para destruir galáxias, já derrotou toda a legião de super-heróis ao mesmo tempo e quase devorou toda a força de aceleração, sendo detido no processo. Nem mesmo os seres místicos de mais alto nível batem de frente com ele. Mordru já derrotou algumas boas vezes o Senhor Destino e já humilhou a Zatanna e a Mulher Maravilha ao mesmo tempo. Nessa mesma vez que ele humilhou as duas, mostrou que consegue interagir com as páginas dos quadrinhos e acessar o Monitor Primordial, o que não são muitos seres na DC que conseguem fazer. Ele poderia ter uma abordagem bem mais diferente do que os anteriores, já que ele poderia facilmente controlar os membros menos poderosos dos Vingadores. Acredito que o Thor, Feiticeira Escarlate e o Visão, por ser uma máquina, seriam os únicos a escapar. Talvez a Tempestade, por estar ligada à eternidade, mas como ela não tem feitos relacionados a isso, eu não vou mencionar. Thor não é um feiticeiro habilidoso, apesar de ser o pai de todos, então facilmente cairia para os principais feitiços do vilão. Isso se não caísse nas ilusões logo de cara. A batalha seria principalmente contra a Feiticeira Escarlate, mas apesar dela ser muito poderosa, os seus poderes não são ilimitados. Recentemente ela mostrou dificuldades em passar dos feitiços do Doutor Destino, que se tornou um mago supremo. Mordru está muito acima desse nível. Ele poderia devorar a magia do caos da Wanda, como já fez na DC mais de uma vez. Ou ele poderia simplesmente devorar a magia presente nos corpos do Thor e da Tempestade para se fortalecer e lutar de maneira mais
direta contra a Wanda. Com certeza as opções são muitas, mas eu acredito sim que ele conseguiria passar por toda a equipe reunida sem grandes problemas, assim como o quarto da lista que eu coloquei o Eclipso. O Eclipso foi o primeiro espírito da ira divina, um anjo que foi meio que demitido pela presença para dar lugar ao espectro. Bom, isso pelo menos na sua primeira história de origem. Depois ele foi reformulado para ser uma contraparte da vilã Hecate, que tinha expulsado o homem invertido do multiverso. Então meio que a balança cósmica estava em desequilíbrio e ele iria suprir essa carência. Mas sinceramente, não faz muita diferença em qual das histórias de origem vamos tratar. O que importa mesmo é o poder do personagem. O simples fato dele ter sido o antigo mensageiro da presença já diz muito qual o seu nível de poder. Fisicamente, ele é forte o bastante para trocar golpes com Superman, pode perfurar a pele de anjos com facilidade e também já tirou o espectro da Terra na pura força bruta. Mas o ponto forte do personagem com certeza não é o combate físico, e sim o poder místico que ele ainda possui. Ele ficou bem enfraquecido depois de perder o seu cargo para o espectro, mas ainda existem alguns momentos nos quadrinhos onde ele mostra o quão insano ele é. Já foi dito que ele causa medo nos corações dos mais poderosos portadores de magia. Inclusive a Zatanna não consegue usar os seus poderes com efetividade contra ele. Nenhum poder místico pode prendê-lo, e depois de conseguir o coração estelar, ele atraiu o espectro para a lua e a batalha terminou com o Eclipso cortando o espectro ao meio. Ele é mais um aqui da lista com capacidade de controlar mentalmente os personagens. Ele já demonstrou isso com o Flash e o Lanterna Verde, que geralmente são descritos como imunes a controle mental. E nesse caso, o controle mental não é apenas de seres biológicos. O personagem já conseguiu controlar o Tornado Vermelho e o Cyborg, então o Visão também cairia nessa. Além de tudo isso, o personagem é extremamente inteligente, conhecendo a equação antivida e até mesmo empatando no xadrez várias vezes com o Darkseid. E aproveitando para falar dele, nessa investida que o Darkseid fez contra o Céu e o Inferno recentemente nos quadrinhos, o único que quase foi capaz de detê-lo foi o Eclipso. E isso enquanto seres como Trigon, Quinta Essência, os Anjos do Céu e a Liga da Justiça não foram capazes. Então eu diria que o personagem tem altas chances de derrotar todos os Vingadores juntos sem grandes dificuldades. Mas avançando com a lista, em quinto eu coloquei o Necron. Ele que é um ser extradimensional que personifica o conceito da morte, um dos muitos avatares da morte verdadeira. Ele era uma criatura inconsciente, mas com a chegada do Guardião Crona, ele ficou ciente da vida fora dos seus domínios e começou a desejar as experiências que seres além do seu reino era capaz de ter. Necron fez várias tentativas de conquistar o universo, mas falhou e foi empurrado de volta para sua própria dimensão em todas essas tentativas. A principal com certeza foi a Noite Mais Densa, onde ele causou um estrago a nível universal e dessa vez ele passou bem perto de vencer. Para vocês terem uma ideia do nível dele, o personagem aguentou de frente um ataque do Anti-Monitor, que vocês acabaram de ver o quão poderoso ele é. Ele também ignorou completamente o feitiço de banimento, pode matar instantaneamente qualquer ser com um único toque e já deu poder para um dos seus aliados condensar o universo, o que simplesmente reduziu 1/6 de todo o universo da DC. Caso o personagem não esteja com vontade de lutar diretamente, ele pode criar um exército de mortos-vivos criados a partir do seu próprio poder. Imagine todas as criaturas que já morreram na Marvel atacando de uma única vez todos os Vingadores. E se formos levar bem ao pé da letra tudo o que aconteceu na DC para a Marvel, ele também pode fazer com que todos os personagens que já morreram se tornem mortos-vivos sob o seu controle. E aí eu pergunto, qual dos Vingadores sobraria nessa brincadeira? Todos eles já passaram pela morte pelo menos uma vez. Mesmo que a Feiticeira Escarlate e o Thor tenham ressuscitado depois, eles ainda assim morreram, e o poder do Necron iria afetá-los, como aconteceu nos quadrinhos da DC. Mas isso, como eu comentei, se tudo fosse levado ao pé da letra, se os poderes fossem inteiramente passados para a editora rival. O único que sobraria seria o Visão, que teria que encarar um exército de mortos-vivos, incluindo os aliados que eram da sua própria equipe. Mas indo pro sexto, e um personagem não tão conhecido aqui da lista, eu coloquei o Mazaz. A maioria de vocês já deve ter visto os personagens da Terra 3, a contraparte da Terra principal, onde todos os heróis são vilões. Graças às animações, personagens como Ultraman e o Coruja ficaram muito famosos, mas a contraparte do Shazam não, no caso, Mazaz. Ele é tão poderoso que os vilões o mantinham aprisionado e totalmente incapacitado de acessar os seus poderes para não correr o risco de terem que lutar contra ele. Só mantiveram o Mazaz vivo porque ele poderia ser usado como uma arma contra o Anti-Monitor, que acabou destruindo a Terra 3 um pouco mais tarde. Mas apesar de ser uma contraparte do Shazam da sua terra, ele não é o Billy Batson, mas sim Alexander Luthor. Ele era um inimigo do Sindicato do Crime e por isso foi visto por muitos como um herói, mas na real, ele é pior que os próprios vilões. Graças ao fato de ter os mesmos poderes do Shazam, sabemos que ele tem a força mais que o bastante para bater de frente com os pesos pesados. Também conta com invulnerabilidade, resistência à magia, ataques mágicos em forma de raios e super velocidade. Mas o que realmente o torna uma ameaça é o seu poder único de absorver os poderes de quem ele tira a vida. Graças a isso ele conseguiu aumentar a sua velocidade com os poderes do velocista Johnny Quick e a manipulação da matéria com morte nuclear. Levando em conta que o Mazaz facilmente derrotou o Ultraman e o Bizarro, não seria exagero nenhum dizer que o Falcão, Visão, Tempestade, Homem de Ferro e Capitã Marvel seriam facilmente derrotados. A absorção de poderes desses personagens tornaria a vida do Thor e da Feiticeira Escarlate muito mais difícil. Claro que a Feiticeira poderia apagá-lo da existência caso atacasse com tudo, mas Mazaz não tem escrúpulos, ele nem mesmo se segura. Facilmente poderia usar sua super velocidade para finalizar de uma vez a Wanda. Se ele for capaz de absorver a energia do caos dela, nem mesmo o Thor, como pai de todos, teria alguma chance e também seria derrotado. Claro que tudo teria que ocorrer de uma forma que eu mencionei, mas eu realmente vejo esse cenário como algo bem provável. Mas
Mas indo para o sétimo, e talvez o personagem que eu mais gosto aqui dessa lista, eu coloquei o Apocalipse. O Apocalipse é um dos muitos pesos pesados da DC, e é aquele que até os dias de hoje coloca medo no coração do Superman. Fisicamente ele é um monstro, deteve toda a Liga da Justiça, fez o Superman entrar em um coma profundo de exaustão e humilhou o avatar do Darkseid. Tudo isso por ser fruto de um experimento que queria criar o ser vivo perfeito, aquele que iria superar todas as coisas e seria imune à morte. Mesmo no próprio inferno, ele consegue reinar absoluto, como vimos quando o Caçador de Marte e a Supergirl foram parar na dimensão de penitência eterna. O local é feito para dor e sofrimento, e graças ao poder de adaptação do monstro, ele estava ficando cada vez mais forte, morrendo e voltando mais poderoso. Porém, mesmo sem morrer, ele estava ficando mais poderoso, isso por ter se tornado uma lenda em um reino onde a crença é sinônimo de poder. O monstro saiu do inferno na base da pura força bruta, voltando à vida mais poderoso do que nunca, e está temporariamente detido em Metrópolis, após o sacrifício do vilão Parasita. Nesse nível, com certeza os únicos que poderiam chegar perto de fazer alguma coisa são o Thor e a Feiticeira Escarlate, novamente por serem os dois mais poderosos da equipe. Fisicamente, o Thor talvez consiga se igualar momentaneamente, mas com certeza seria superado. O Apocalipse não é brincadeira. A Feiticeira Escarlate poderia até dar um jeito nele, destruindo molécula por molécula, mas isso só o tornaria mais forte. O Apocalipse simplesmente retornaria imune aos feitiços da personagem, talvez até mesmo imune a toda a magia do caos. O mesmo vale para a magia do Thor e os ataques da tempestade. Depois de algumas boas tentativas, eventualmente os heróis seriam superados e a criatura iria pôr abaixo toda a Terra. E para quem acha que isso não aconteceria, vale lembrar que o vilão atualmente está evoluído a um ponto onde chegou no patamar de divindades. Ele está tão poderoso que nada no universo poderia matá-lo e ele teve que voltar no tempo para recorrer ao Superman. Pode não ser rápido, mas com certeza, uma hora o Apocalipse iria acabar com toda a equipe e não seria algo bonito de se ver. Mas no geral, são esses os vilões que eu acredito que acabariam com toda a formação atual dos Vingadores. Se concorda comigo, deixa aí embaixo nos comentários. E se não concorda, deixa embaixo também com a sua opinião se venceriam ou não. Me fala aí qual desses vilões você acha que é o mais interessante e o mais poderoso. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima.